A gente começa falando da crise diplomática que se instalou no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, para uma reunião no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Em outra frente, o governo mandou o embaixador em Israel, o Frederico Meyer, voltar de Tel Aviv para o Brasil. Essa viagem de retorno está marcada para hoje. As medidas foram tomadas, segundo um comunicado do Itamaraty, diante da gravidade das declarações feitas pelo governo de Israel, em que colocou o presidente Lula como persona não grata. A gente viu depois dessa declaração do presidente da República, nesse giro pela África, Luiz Felipe Dávila, que o governo israelense levou então o embaixador até o Museu do Holocausto para falar, olha, é essa comparação aqui que foi feita pelo presidente do seu país. Aí agora a gente vê um movimento que, em vez de desculpas, é como se fosse um movimento de, olha, nós ficamos doídos com o posicionamento de Israel. Então a gente está chamando o nosso embaixador de volta como uma maneira de criticar o posicionamento de Israel em relação à forma como o presidente da República se manifestou. Como é que se analisa essa tensão diplomática que começou lá, mas que se instalou aqui? Bom, tensão desnecessária, Evandro, porque ela traz três sentimentos que é péssimo para uma política de Estado. Primeiro é a arrogância do presidente da República, porque não reconheceu o erro que cometeu e tinha que recuar. Era isso que tinha feito. Fiz uma declaração infeliz, recuo e tudo bem. Não, a arrogância de dobrar a aposta e ficar dizendo que o Brasil estava certo em colocar uma posição absurda. Segundo, denota ignorância, não conhecer a história. Uma pessoa que faz uma comparação dessa não tem noção do que foi. Aliás, ele nunca leu um livro sobre o Holocausto e tal. E a terceira, a irresponsabilidade política, porque o Brasil tem uma longa história com o Estado de Israel. Nós não podemos esquecer que um dos principais líderes na criação do Estado de Israel foi um estadista brasileiro, foi Oswaldo Aranha. Aliás, você vai em Israel, em qualquer cidade de Israel, tem uma estátua, um monumento a Oswaldo Aranha, pelo seu reconhecimento, por sua luta pela criação do Estado de Israel. Então, assim, o Brasil tem uma longa tradição com um país desse. Hoje, essa relação está em risco por causa de uma declaração infeliz e de um presidente que não sabe voltar atrás. Então, é aquilo que nós sempre repetimos aqui no 3 em 1. Não se pode fazer diplomacia como se fosse militante partidário. A diplomacia é uma arma da política de Estado e não de uma política de militância. Então, é realmente um erro crasso da diplomacia brasileira. Agora, felizmente, a diplomacia desses dois países é mais madura do que o presidente da República e vai colocar panos quentes para manter essa relação, como eu disse, uma relação desde a fundação do Estado de Israel, né? Então, que nós temos uma ligação muito próxima com o Estado de Israel. E não acho que é isso que vai chegar a ponto de rompimento de relações diplomáticas, nada disso. Mas é um enorme desgaste e, mais uma vez, mostra que o Brasil não tem hoje maturidade no seu chefe de Estado para ter um papel relevante nas relações exteriores. Ô, Piperno, você acha que não há maturidade do chefe de Estado em relação a essa situação que ocorreu com Israel? Eu acho que ele se posicionou bem já numa série de questões e em relação a essa crítica, como eu disse aqui ontem, ele fez uma comparação que não deveria ter feito. É óbvio. Você acredita que o problema todo está na vírgula que tem a menção do Holocausto? É claro que sim. Se essa frase fosse retirada, por exemplo, a situação seria outra no teu ponto de vista? Excelente tema, excelente tema. O Holocausto é exatamente o que tem de impróprio nessa movimentação. Por quê? Porque é evidente que a atitude de Israel nesse conflito tem que ser condenado e, aliás, vai, inclusive, a cada dia que passa, provocando mais indignação da comunidade internacional. E vejam, é só a gente olhar os veículos do mundo todo, principalmente os daquela região, como tem se posicionado. Hoje, por exemplo, foi votada mais uma resolução no Conselho de Segurança, novamente teve 13 votos a favor, a abstenção do Reino Unido e o voto contra dos Estados Unidos. Ontem, no encerramento do programa, eu chamei a atenção para o fato de que o presidente da Turquia, o Erdogan, comparou Netanyahu a Hitler. Hoje, há uma manifestação do governo da África do Sul dizendo que o que acontece lá na faixa de Gaza é pior do que o apartheid. Veja,
o governo da África do Sul, que eu acho que tem, né, um pouco de lugar de fala quando a gente está tratando da questão do apartheid. E então, veja, essas manifestações, o portal Arab News, por exemplo, tem várias matérias sobre isso, com muitas críticas pesadas, muito duras ao que está acontecendo lá. Então, veja, a comunidade internacional não pode fechar os olhos para limpeza étnica, para o extermínio que está acontecendo lá. Então, o cessar-fogo, pelo menos, ele é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Bom, quando a gente fala dessa menção ao extermínio, né, é justamente ao número de pessoas que morreram já na faixa de Gaza depois que essa guerra começou. A gente está falando de mais de 25 mil pessoas e a maioria mulheres e crianças. Muitos dos integrantes da Força de Defesa israelense, Gustavo Segré, e a gente já entrevistou vários deles aqui também no nosso 3 em 1, dizem que a estratégia do grupo terrorista Hamas é justamente usar essa população como escudo. Isso aconteceu também durante aqueles momentos de deslocamento, né, em que barricadas foram montadas, barreiras foram feitas para que as pessoas não pudessem deixar os seus lugares e isso impedisse de alguma forma as forças israelenses de atacarem aqueles locais que elas comunicaram que aonde entrariam. Como que você entende esse conflito, o posicionamento do Brasil e principalmente essa tentativa agora de virar o jogo diplomático no sentido de, olha, quem está se sentindo de alguma maneira ofendido somos nós por conta do posicionamento de Israel com o embaixador e principalmente de determinar o presidente da República persona não grata no país. Uma das leis, Evandro, que eu mais defendo, a terceira lei de Newton de ação e reação, devo ter mencionado muito aqui no 3 em 1, e eu defendo outra questão que para você resolver o efeito tem que atacar sempre a causa, senão você não vai conseguir resolver o efeito. Nesse tema, a gente tem várias visões. A primeira, quando você traz o embaixador de volta, se isso for para prestar esclarecimentos e ele volta, é normal da diplomacia. Se você traz de volta para não levar de novo... Enquanto não houver uma movimentação... Você deixa a cargo da embaixada o encarregado de negócios. Então diminui diplomaticamente a importância dessa embaixada respeito de outras, porque você não tem um embaixador. O embaixador é o representante do presidente da República nesse lugar. De fato, a embaixada é como se fosse uma extensão do território desse país no outro país. Quando a gente está falando, e isso não foi somente a fala do presidente, se fosse a fala do presidente é um erro, eu já parto da premissa, quando o presidente Lula começa dizendo nunca na história, tudo que vem depois pode ser qualquer coisa. E é narrativa pura. Porque quando a gente trata alguém de genocida, deve lembrar que é um extermínio proposital, obrigado, parcial total de uma etnia ou de um povo. Quando a gente está falando de Hamas, não está falando do povo palestino, está falando do Hamas, que eu concordo com o Piperno, deve ser questionado, deve ser muito criticado e, sobretudo, investigado o que Israel está fazendo. Mas a gente não pode sair por aí dizendo, não, está fazendo um genocídio. E vou com números. Vamos supor que são 30 mil pessoas, dos quais, com certeza, tem muitos extremistas aí. Imaginemos que tenha, lamentavelmente, mulheres e crianças. Imaginemos não, tem? Tem, perfeito, tem. Não sei o número, mas é lamentável. Inquestionavelmente lamentável. Mas devemos lembrar também que a estrutura principal da organização do Hamas estava no subsolo do principal hospital de Hamas. Por que eles faziam isso? Precisamente para motivar a que esse ataque foi feito, que falecessem pessoas e que essas pessoas foram declaradas como olha o que Israel estava fazendo. Eu não estou passando pano. Deve ser investigado. Se teve algum incremento na potencialidade do ataque, deve ser investigado. Para isso estão organizações internacionais. Mas imaginemos que sejam 30 mil pessoas. Tem uma frase que chama iatrogenia. Iatrogenia. São pessoas que falecem por erros médicos em hospitais públicos e privados. Sabe quantas pessoas faleceram no ano passado por esse caso aqui no Brasil? 66 mil. Então, como a gente pode dizer? Isso também é um genocídio? Vou mais longe.
Pessoas de 15 a 29 anos, jovens, de 15 a 29 anos, falecem, morrem. Como é que você vai salvar a vida de uma pessoa no hospital que não tem mais nem água e energia elétrica? Essa é a responsabilidade do governo. Então, seria o governo que está fazendo lá? isso? Não, aqui. Não, aqui. Falando lá, não. Estou falando aqui do Brasil. Morrem 66 mil pessoas por ano por erro médico em hospitais públicos e privados. Defina isso também. Vou mais longe. Jovens de 15 a 29 anos, 66 pessoas por dia, 24 mil por ano. Isso também seria um genocídio? Então, tem que avaliar a questão no âmbito total, porque senão você está focando numa questão somente por uma narrativa política. Foi um aproveitamento político absolutamente desnecessário que pode vir a trazer problemas muito sérios, porque o que o Brasil manda para Israel? Não é importante em termos de valores, são baixos, são alimentos e petróleo. 690 milhões por ano, não é um número que vai representar grande coisa. A corrente comercial que é dinheiro de pinga. Não? Então, é tipo 0,2 e 0,6 não deles. É muito. Mas o que traz Israel que manda para aqui? Medicamentos, armamentos, pessoas de defesa, fertilizantes, todas as coisas que o Brasil precisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que foi um erro que se tivesse dito, gente, desculpa, eu errei, terminava tudo. Mas tudo. O ponto é o seguinte, uma pessoa que é pela terceira vez presidente do Brasil não tem mais margem para erros tão crassos como esse. Não tem mais. Já aprendeu 3 vezes a ocupar a presidência do Brasil? Então, o problema é o seguinte... E aí, Piperno, eu discordo com o que você fala pelo seguinte, não tem nada a ver passar pano aos crentes nos erros que Israel vem cometendo na sua estratégia militar, que hoje vem sendo condenado pela maioria da comunidade internacional, só que a comunidade internacional faz a crítica e está unido em acordos para tentar resolver o problema. O Brasil não faz nenhuma coisa nem outra, nem entra numa crítica construtiva de uma ação que está acontecendo em busca de uma solução diplomática e faz um desaforo numa questão que você sabe que pega na veia, no coração de Israel. Então, assim, é um absurdo o que foi feito. E não dá para perdoar, achar que é uma coisinha, não. É uma coisa muito grave, uma pessoa que ocupa a terceira vez a presidência da República e denota tanta ignorância histórica e diplomática em lidar com uma questão muito sensível no Oriente Médio. E, de novo, o Brasil perde a relevância, porque qual é o papel relevante que o Brasil poderia ter nessa história? Justamente como moderador, como um que escuta os dois lados. E ao fazer isso, ele perde total credibilidade de demais lados. Então, assim, é sim para condenar atitudes, e o mundo inteiro vem condenando atitudes, principalmente na Cisjordânia, o que vem ocorrendo, não é aceito por ninguém, mas é uma condenação e, em torno disso, uma estratégia para ajudar. E o que essa atitude irresponsável do Lula faz? Faz crescer justamente o Netanyahu, que estava isolado, agora ele passa a ter aí uma ferramenta diplomática na mão para começar a criticar e falar assim, tá vendo como Israel está sozinho no mundo? A gente vai ter outros holocaustos por causa de atitudes dessas. Então é ruim, porque até isso enfraquece a posição internacional do Brasil. E isso me mostra como o Brasil vem perdendo o terreno da sua relevância política que sempre teve. Se tem uma coisa que entra governo e sai governo, o Brasil sempre teve, foi uma diplomacia de Estado absolutamente reconhecida pelos outros países. Isso é algo que o Brasil vem perdendo agora por causa de declarações desastrosas como essa do presidente da República. Ô, Fábio Piperno, de alguma forma essa declaração também dividiu a sociedade, né? Mais uma vez, entre aqueles que defendem a faixa de Gaza, entre aqueles que criticam as ações de Israel e aqueles que de alguma forma concordam com a forma como o Estado de Israel está lidando com essa crise toda que se instalou desde o ataque do grupo terrorista Hamas lá no 7 de outubro de 2023. A gente viu até algumas manifestações depois que isso aconteceu da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que a atitude do presidente da República, embora seja muito criticada pela mídia tradicional, está sendo elogiada por chefes de Estado e muitos, inclusive, passaram a se movimentar. Então, ela está colocando o presidente da República como o protagonista de uma movimentação internacional de crítica a Israel, até mesmo por aquilo que foi discutido lá na Organização das Nações Unidas. Como é que você vê também o uso político de ambos os lados dessa situação? Veja, é muito previsível que a presidente nacional do PT faça esse discurso.
Perfeito. Como também é mais do que previsível que a oposição, a direita, faça muitas críticas. Normal. Isso é, enfim, do jogo. Em relação à posição do Brasil nesse episódio todo, veja, é claro que esse foi o ataque mais duro que o Brasil fez, mas não vamos esquecer que o Brasil foi mais cauteloso lá no começo e o Brasil, inclusive, foi quem propôs uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU que teve um único voto contrário, o voto dos Estados Unidos, como aconteceu hoje numa outra tentativa de algum tipo de mediação. O que está acontecendo é que esse algum tipo de mediação se esgotou. Não existe mais nenhum mediador que esteja circulando por lá que tenha obtido algum tipo de êxito. Veja, hoje, inclusive, boa parte das críticas, o coro das críticas, que vai aumentando, vai se radicalizando, ele ganhou um novo elemento, que é o anúncio lá de Israel da proibição de que grupos palestinos, no período do Ramadã, se dirijam lá à mesquita de Al-Aqsa, que lá atrás, inclusive em um outro momento com o Ariel Sharon, lá atrás, foi o que provocou um tsunami interno, né? Muitos conflitos e tudo mais. Ou seja, o governo de Israel também não dá nenhum passo no sentido de buscar algum tipo de moderação. Então não é só o Brasil que tem feito isso. Eu citei agora 3, 4 países que nas últimas 24 horas também endureceram demais o discurso.